Então, pessoal, boa noite. Vamos dar início agora a mais uma etapa dos nossos trabalhos, né? Dessa vez, agora focando nos enredos do grupo especial para o ano de 2017. Todo mundo já lançou seus enredos, todo mundo já lançou suas sinopses, os sambas já estão saindo, né? Até protótipos já estão saindo por aí. Então está mais do que na hora de a gente começar a trabalhar e ver o que é que 2017 vai oferecer para a gente, né? Tudo começa com um enredo, quando você escolhe seu enredo, quando você desenvolve, e aí as perspectivas vão começando a surgir, né? Ou você cria expectativa, ou você se frustra, né? Eu acredito, inclusive, que esse ano de 2017 foi até além das expectativas, porque como 2016 foi muito bom, e a gente tem essa mania de achar que quando um ano é muito bom, o outro não vai ser tanto assim. 2017 já se supera, porque os enredos são muito bons, né? O desenvolvimento está sendo muito bom. Claro que tem um ou outro ali que destoa, mas, no geral, eu achei muito positivo a safra de enredos de 2017, né? E a gente vai fazer esse trabalho dividido naquela seguinte maneira: 3 escolas para cada vídeo, né? Começando hoje pela Tuiuti, pela Grande Rio e pela Imperatriz, que são as 3 primeiras a desfilar. Depois as 3 últimas de domingo, e aí passamos para segunda-feira também dividido nessa mesma situação. À medida que a gente for trabalhando, for falando sobre as escolas, eu também vou respondendo algumas perguntas que surgiram sobre cada uma das agremiações. E é isso, é o que a gente vai fazer aqui, né? E então vamos começar falando da primeira escola que abre o Carnaval de 2017 do Grupo Especial, a Paraíso do Tuiuti, com o enredo Carnavalescópio Tropifágico, né? É, na verdade, uma grande homenagem à Tropicália, mas não só a questão tropicalista, mas todo um universo cultural, literário, de um momento da nossa história cultural mesmo, da nossa história brasileira, né? Talvez o mais forte momento de expressão artística que o Brasil já possa ter produzido. E isso é muito bem mostrado e articulado pela Tuiuti, porque ela busca justamente os primórdios da Tropicália até os dias em que ela se fez presente e os remanescentes dela, como o próprio Chacrinha, que perdurou aí por anos e anos. E por que não também dizer que o próprio carnaval, né, a própria festa do desfile da escola de samba, tem sim traços fortes desse movimento tropicalista e antropofágico, né? Porque talvez não exista nada mais aglutinador, talvez não exista nenhuma festa que se alimente tanto do que ela mesma produz para trazer diferente ou até mesmo parecido nos outros anos do que o próprio carnaval, né? Se reciclando, mostrando aí sempre coisas novas, ora dão certo, ora não dão, mas isso é o processo de antropofagia que a própria festa sofre. E nesse aspecto, ele coincide muito com o enredo que a Tuiuti nos traz. O que eu acho interessante nesse enredo, primeiro eu acho ele super carnavalesco. Achei que foi um acerto muito grande da Tuiuti. Gostei da logo e gostei também da pesquisa que foi feita, né, para esse enredo. Ou seja, ele tem amarras, ele tem pertinência, né, ele é um enredo que tem base, né, e isso facilita bastante o desenvolvimento desse texto de enredo e até da criação da própria sinopse para lançar os sambas. Eu já ouvi alguns sambas da safra da Tuiuti, achei bom, né? Não é a oitava maravilha do mundo, mas tem bons sambas que podem ajudar demais a escola no aspecto e no estilo de desfile que ela quer levar para Sapucaí.
falando basicamente do texto, né, eu acho interessante que a história que a Tuiuti conta sobre a Tropicália, ela vai para o primeiro dia, basicamente, que o Brasil existe de maneira histórica e datada, que é o descobrimento, né? Ou seja, a escola começa falando lá da época de Pero Vaz, quando os índios tiveram aquele primeiro contato com os portugueses e se mostraram, né, entre aspas, amigáveis, mas que na realidade teria sim o português querido levar uma vantagem em cima do índio, mas foi o próprio índio que mostrou o contrário, sendo teoricamente um amigo, mas tirando proveito também da situação. E ele começa a mostrar essa questão da esperteza, essa questão do jeitinho brasileiro que começa lá com o índio, nosso primeiro herói, né, o nosso primeiro personagem, o nosso primeiro ser existente. E como é essa ligação dos indígenas com a civilização do velho mundo, né, que chega ali. Isso são bases que a Tropicália utiliza para construir o seu movimento, né? Isso vai se passando por vários e vários momentos onde se questiona justamente a estética, a forma, a maneira em que o próprio estilo, né, jeito mesmo brasileiro, até mais do que isso, sul-americano de ser, e isso vai se refletir nas cores, formas, trejeitos que a própria Tropicália apresenta, né? E tem até aquela famosa frase, né, Tupi or not Tupi, na South American Way, né, o jeito sul-americano, ser ou não ser tupi, né? O jeito sul-americano de ser, somos cafona, não somos cafona, somos brega, somos estilosos. Na verdade, somos uma conjuntura de cores, formas que muita gente acha extravagante, mas que só aqui dá certo. E é isso que a Tropicália mostra, e curiosamente, é isso também que a própria Tuiuti mostra no seu enredo. Aí ela passa por movimentos literários como o modernismo, que tem raízes e amarras muito fortes para a questão tropicalista, né? Começa a trabalhar essa questão da criação literária, da criação cultural e artística, trazendo ela para o mundo do carnaval. E aí a gente vai ver, basicamente, por isso que eu também costumo dizer quando estou falando desse enredo da Tuiuti, que não é nada de inédito, mas é carnavalesco e é pertinente. E depois eu vou até falar sobre isso mais afinco, quando terminar agora o trabalho da Tuiuti. É interessante lembrar sempre desses movimentos. A Estácio falou da Semana de Arte Moderna, a Ilha em 95 falou desse momento antropofágico, a própria Imperatriz, né, no campo dos Goitacazes questionava essa situação. Então, essa maneira que o índio nos traz e que é retratado através do modernismo, que é retratado e escancarado em forma de música, de poesia, de arte, também na Tropicália, isso daí nada mais é do que o nosso estilo, né? Então a gente vai estar se vendo na Sapucaí, mas em outros momentos isso já passou. E veja como é interessante que, mesmo sendo um enredo que a gente já viu e já ouviu, não parece ser mesmice, né? Existem coisas que cabem no carnaval sempre. Não precisa ser cópia, não precisa ser a mesma coisa sempre, do mesmo jeito, mas de uma maneirinha diferente ou de outra, ela acaba agradando quando ela aparece. Esses movimentos dentro desse carnaval que a Tuiuti vai apresentar é basicamente isso. É algo que a gente já viu, já ouviu, né, já percebeu como é, mas que para a gente é sempre agradável ver e rever. Uma outra coisa que eu também acho interessante, né, e o processo vai se estendendo, estou passando aqui um pouco a página do texto do enredo,
E aí a gente vai se encontrar com novos baianos, vai se encontrar com os hippies, vai se encontrar e vai terminar, né, num grande cassino do Chacrinha, né, que talvez seja a expressão máxima, a expressão maior desse momento escancarado, né, colorido, brilhante, né, chamativo, que representa o tropicalismo. Né? Agora, assim, não posso esquecer, a gente não pode deixar de falar também Carmen Miranda, claro, né, o ícone que levou o nome do Brasil dentro dessas formas e cores para o mundo, né, que também faz parte desse momento antropofágico cultural brasileiro. Agora, o que eu acho engraçado nisso tudo eu estava pesquisando, estava conversando com o pessoal e me falando, porque a Tuiuti, né, vai falar esse enredo, isso vai ser uma homenagem. Aí fui buscar essa história, né? Inclusive em diversos momentos do texto citam-se canções, obras do Caetano. E aí eu vim descobrir essa história que em 2011, né, a Tuiuti tinha sido rebaixada em 2010 para o acesso B, e no acesso B homenageou o mais doce bárbaro Caetano Veloso. Né? Essa homenagem rendeu a ela o título do acesso B e a ascensão de volta ao grupo A. Curiosamente, o Caetano lá estava. Né? E conversando com os amigos esses dias, eles me falando, né? A Tuiuti naquele ano sofreu bastante, a escola quase que não leva o carnaval para a rua, né? Desfilou na terça-feira de carnaval de manhã e o Caetano foi para lá para dar essa força à escola. Resultado, a escola sai da pista aclamada e principalmente candidatíssima a título, tanto que realmente rendeu para ela o título do acesso. Então não custa acreditar que essa volta da Tuiuti ao especial, com esse enredo e com esse enfoque em cima um pouco do Caetano, não custa acreditar que isso seja também um agradecimento, uma homenagem, um agradecimento da escola ao artista. Né? E que é bacana, que é legal, que em um momento de dificuldade que ela precisou, ele esteve lá e ajudou. Enfim, o que é que eu vejo nessa Tuiuti? Brilho cor. A Tuiuti tem mostrado belos trabalhos plásticos, visuais no acesso. Acredito que vai dar conta do recado, vai vir bem para o especial nesse aspecto de mostrar, né, a parte visual muito bem. E agora é esperar. Torço muito para que a escola, que eu estou apostando bastante, que ela faça um bom carnaval e que possa sim, por que não, ficar no especial, fazer um trabalho decente, se merecer, que fique, porque a gente está um pouco desacreditado dessa situação da escola que sobe permanecer, mesmo fazendo bons carnavais. Quem sabe a Tuiuti não quebra esse paradigma aí. Apesar de que a posição que ela ficou para desfilar é muito complicada, né? Mas eu não desisto de acreditar na Tuiuti, não, né? Então, vamos lá, então vamos para a próxima. Né? Um bom enredo aí da Tuiuti. E a segunda escola da noite de domingo é a Grande Rio, que vai falar da história da Ivete Sangalo. Né? E isso já deu muito pano para manga. Né? Isso já gerou muitas críticas. O que eu me pergunto realmente eu venho pensando em algumas situações a respeito da Grande Rio e não dá para não pensar dessa forma. Eu acredito, as pessoas dizem assim, porque essa escola não tem estilo, ela não tem identidade. Pelo contrário, eu começo a acreditar que esse é o estilo, essa é a identidade da Grande Rio. Eu faço o que eu quero, mesmo que seja no contraponto do que o mundo do samba me mostra, mesmo que seja o inverso daquilo que as pessoas gostam, eu vou fazer. Porque não entra na minha cabeça uma escola que há um bom tempo vem fazendo enredos, trazendo enredos
que incomodam tanto o público do carnaval e que a gente sabe que não tem uma contextualização tão imediata, não está tão ligado com o mundo do samba como a gente espera. Né? Olha só, aquela história da alimentação lá de 2005, a própria história do gás, depois a história do camarote número 1, que acabou dando, algumas coisas acabaram dando certo, não por desenvolvimento de enredo, mas muito por plástica. A Grande Rio é uma escola poderosa, tem dinheiro e consegue investir em alguns quesitos que ultimamente são quesitos que dominam o carnaval. Né? Mas nesses últimos 5 anos tá complicado. A superação foi difícil, a queda do petróleo, pelo amor de Deus, Maísa e Maricá juntos, as próprias cartas, que apesar de ter sido autoral, gerou um problema de identificação, de leitura, e esse último de Santos também. Então assim, a escola vem sendo muito martelada por conta da escolha dos seus enredos. E ainda assim, ela não abre mão de escolher enredos que sabe que vai ser criticada, porque eu não duvido que quando se cogitou a hipótese de Ivete Sangalo ser enredo de uma escola, num grupo especial, eu não duvido que não tenha passado pela cabeça das pessoas na Grande Rio, eu vou ser criticado. Claro que passou. E não é nada contra a Ivete. Agora, eu vejo uma questão de que cai num âmbito de uma situação gratuita, desnecessária, sem força para se manter enquanto enredo e para segurar um desfile de uma escola do porte da Grande Rio no grupo especial. Para mim vai entrar naquele rol daquelas escolas que fazem homenagens a Lumas de Oliveiras, a Ike Batistas, a Petkovics, David, etc, etc. Infelizmente, eu fico até chateado porque eu amo a Ivete, eu gosto da Ivete demais. Eu acho que todo brasileiro gosta, mas não cabe, cara, não cabe. Não tem amarra suficiente para se sustentar enquanto enredo. E aí você começa a ver a leitura do texto. Primeiro que o texto ele aparenta ser uma história contada pela própria Ivete, que vai se apresentar para a gente, né, contando a história dela. Então o texto é todo em primeira pessoa. Eu fiz, eu vivi, eu passei. E isso para mim já é um problema, porque eu imagino que o samba também deveria vir nesse aspecto. Se a Ivete contando a história dela para a gente, e não a Grande Rio contando a história da Ivete, né? Não é a Grande Rio contando a história da Ivete, é a Ivete contando a história dela para a gente, inclusive para a própria Grande Rio. Né? Eu já imagino que esses sambas deveriam ter essa contextualização, né, do pronome ali na primeira pessoa. Você vê que o texto ele não traz nada de diferente. Eu até pensei, não, isso vai ser um enredo que vai trabalhar de alguma outra maneira, talvez o axé. Não, ele conta de maneira muito didática o enredo quando nesses estilos de enredos de homenagem. Onde eu nasci, qual era a cultura de lá, o que é que eu fui fazer, como eu venci na vida e eu termino festejando o carnaval. É muito pouco, para dar sustentabilidade, para dar força para um carnaval de uma escola que pretende, inclusive, voltar para o rol das 6 mais. Quando eu começo a ler as coisas, eu me pergunto muito assim, poxa, é um pouco de forçação de barra dizer, eu não sei, eu não conheço, nunca ouvi falar disso. E a Ivete se banhou nas margens de São Francisco, que ela viveu as lendas da serpente dos olhos de fogo e que viveu as lendas dos ribeirinhos. Eu acredito que parece muito mais uma contextualização que se caberia em qualquer pessoa que nascesse naquela região. Então poderia ser a Ivete ou a Dona Maria. Nasceu ali, teve aquilo ali como estrutura folclórica, porque nasceu ali, então cabe na sua história de vida. E, poxa vida, não é bem assim. Já mostra que falta conteúdo. Quando você começa a falar da Ivete profissional, você traz um conteúdo mais apropriado para a vida dela. Mas aí você se pergunta, qual é
o, o aspecto poético, cultural que você tem em começar a citar as músicas que fizeram sucesso na voz da Ivete. Carro Velho, Flores, Arerê, Levada Louca, inclusive se tornando pontos referenciais da parte do enredo. Então é muito pouco, é desorganizado ao meu ver, falta um pouco de peso mesmo, falta um pouco de coesão, falta um pouco ali de algo que deixa aquilo com um aspecto de seriedade. Não vou nem entrar aqui no mérito de comparação, de dizer, mas porque Maria Bethânia entrou? Não vou nem fazer isso. Até porque não, são histórias de vidas diferentes, momentos diferentes. A Bethânia se vangloria, inclusive, de ter vivido, né, num período em que a arte aflora por conta das opressões. Então se mistura muito a questão de arte com política, com interpretação. Então ganha muito mais robustez a história. Né? A Ivete não. A Ivete não. Você não consegue enxergar a Ivete vivendo um cenário de ditadura, de opressão, de censura, trazendo em suas letras críticas para melhoras dentro do contexto político social do país. É simplesmente oba-oba de carnaval. Né? E aí eu fico meio pensativo, porque é complicado, é difícil você achar e simplesmente formular uma situação dessas dá enredo para carnaval. Uma das coisas que mais sofrem com isso é a safra dos sambas. E eu nem culpo os compositores, porque o compositor recebe a sinopse. A sinopse é aquilo que foi imaginado do enredo, do tema, do título. Então ele não tem muito o que fazer. A safra dos sambas da Grande Rio saiu por esses dias, há uns 2, 3 dias atrás eu estava ouvindo. São muito abaixo do esperado, muito aquém. Né? E a escola vem sofrendo muito com sambas há um bom tempo. Né? Mesmo aquele de 2015, que todo mundo diz, eu não acho que aquele samba é merecido de 10, na minha opinião. Mas a escola vem sofrendo. E tipo, olha a safra que a Grande Rio apresenta. Né? Isso por conta de quê? Por conta de um enredo ruim. Né? Por conta de um enredo que não dá sustentação à escola. Eu acho que é muito pouco para a Grande Rio. Porém, eu acho que a Grande Rio está se mostrando uma escola que aceita esse muito pouco para ela. Então eu acredito que quem traz pouco merece ganhar pouco. Não é? Aí se você me disser, mas o enredo da Tuiuti é 1000 vezes melhor em termos de comparação, em termos de relevância, em termos de ligação com a história do desfile de escola de samba. Né? Preenche mais uma escola. Eu não vejo. Né? É claro que você vai pesar bandeira, quesito, tal, dinheiro. Mas, por mim, em questões de enredo e de safra de samba que saiu até então, a Grande Rio, para mim, a Tuiuti, perdão, para mim está bem à frente. Está bem à frente. Né? Então, eu não sei o que é que vai dar nisso daí. Eu acho que a escola vai injetar muito dinheiro, porque vai ter que trabalhar pesado. Agora, também tem que ver o seguinte. Por mais que você gaste, tem coisas que você já mais ou menos imagina o que é que vai acontecer. Né? Sertão, Juazeiro, Rio, Lenda, Carnaval, música, trio elétrico, e vou me encontrar com o meu Nordeste no Rio de Janeiro, lá na Baixada, em Caxias, para finalizar o Carnaval da Grande Rio. É isso. Não me agrada esse enredo, não me agrada mesmo, não adianta, né, não há necessidade também de ficar, esperar, pode ser que a escola aconteça de alguma maneira, mas até então o tema foi para mim pesado, não me gerou expectativa positiva.
O desenvolvimento do enredo também não. Agora, a safra de sambas também não. Então, até então, eu não tenho pontos positivos para apontar a Grande Rio como merecedora de elogio. Né? Por fim, hoje, a Imperatriz. O que a Imperatriz traz para a gente? Uma história indígena. É um outro enredo, né? Xingu, o clamor que vem da floresta, tal, vai ser baseado num trecho de uma obra do Vilas Boas. Agora, é indígena. E hoje está falando de novo a sinopse, o enredo da Grande Rio, e vendo as divisões, e tipo, por mais que o enredo comece inclusive assim, hoje não vamos falar apenas de lendas, nem de alimentos mistérios, nem alimentar mistérios que dependem da nossa imaginação. Você cresceu, guerreiro, menino, não é mais um curumim, teve coragem para enfrentar as tucandeiras, né, etc. Logo no primeiro parágrafo, hoje não vamos falar apenas de lendas. Depois ele já começa a falar de lendas, né? Já há um contraponto ali. E parece, não, vai ter uma história diferente, não vamos ver somente as lendas e a história do índio e que o índio defende a flor. É isso, cara. Então, a primeira frase dá uma ideia do que não é o enredo. O enredo é realmente lendas, a vida indígena, né? A celebração na tribo. Então, a própria divisão do texto mostra isso. A celebração da tribo, como vivem, né? O que utilizam, como é que eles... os materiais que eles utilizam para viver, para comer, para pescar, parará, né? Como era a terra do indígena, né? Esse paraíso antes da chegada do homem branco. Né? E aí entram as lendas, né? O abraço da sucuri, belos monstros, né? Até uma espécie de integração do índio com o branco em determinado momento. E por fim, a defesa desse índio pela mata, a defesa pela floresta, pela preservação, para a sua própria preservação. Então, eu não vejo nada de, meu Deus, vai ser uma história indígena totalmente diferente do que já foi mostrado nessa. Não é. Pelo menos no texto, em todos os aspectos, em todas as partes que foram mostradas, não é. Não estou dizendo que é ruim. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que é uma história meramente indígena, que vale a pena ser contada, que é interessante, mas que não é inédita, que não traz nenhum ineditismo no contexto de mostrar a questão indígena, né? É comum. É comum. Nesse aspecto das 3 escolas de hoje, o que é que eu vejo? Eu ainda não ouvi os sambas da Imperatriz. Né? Eu acredito que possam dar bons sambas. Né? É uma temática que a Imperatriz tem uma bela ala de compositores. Mas eu acredito que nesses 3, o que me chama mais atenção enquanto carnaval ainda é o da Tuiuti. Enquanto carnaval ainda é o da Tuiuti. Não acho o enredo da Imperatriz ruim, não. Não acho, é um bom enredo. Só não sei, você ainda também é uma apresentação muito cedo, até que ponto nós vamos lembrar desse desfile da Imperatriz, porque é uma coisa muito comum. Muito comum. Para sorte dela, tem uma Grande Rio ali no meio que para mim é o pior enredo do ano, disparado. É o pior enredo do ano, disparado. Né? Mas é um começo de desfile que traz uma escola que estava no G6, uma escola que saiu desse G6 e que quer voltar, e que traz talvez a escola que, junto com a UPM, é a que melhor vinha se apresentando no especial, no acesso nos últimos anos. Tanto é que subiu. Né? Enfim, esse é o começo do nosso trabalho. Né? Eu acredito que a gente ainda vai debater muita coisa aqui. Acho que é uma boa abertura, apesar de não achar o melhor enredo, o da Grande Rio ser para mim o enredo mais fraquinho, mas acho que vai ser um bom começo. Acredito que a Tuiuti vai dar conta do recado. A própria Grande Rio, apesar dos pesares, tem
gordura aí, né, para gastar. A Imperatriz é a Imperatriz, a gente nunca pode duvidar do que ela pode fazer. É esperar para ver agora como é que essa trinca se apresenta, né, daqui para frente. Tem samba e vai agora, depois vai começar os barracões a trabalhar, a mostrar alguma coisa já para a gente. Uma coisa só que eu quero deixar é que, se me perguntarem hoje, né, ainda vamos falar das outras escolas, mas para você, Neto, você acha que essas escolas voltam? É muito cedo para falar qualquer prognóstico de qualquer coisa. Mas, em cima do que temos, posição de desfile, a própria força da escola, política inclusive, o enredo e o desenvolvimento, eu acredito que tem outras escolas que estão mais fortes do que essas três. Por melhor que seja a abertura e o desfile dessas três escolas, eu ainda acredito que essas três, a própria Imperatriz, inclusive, que está ali hoje segurando a última vaga do G6, eu acho que pode rodar, né? Porque tem escolas que acordaram, tem escolas que estão crescendo e eu acho que essas três ficam fora do G6. Acho, né? Posso mudar minha opinião a qualquer momento, porque opiniões são feitas para isso. Mas por enquanto, até então, até o que a gente tem, eu acho que ficam fora, certo? É isso. Aqui tem duas perguntas. Uma perguntando justamente se eu achava se a Grande Rio tinha chances de voltar com um enredo desse. Eu acho que não. Mas eu não posso. Já vi a Grande Rio com coisas muito ruins voltando, né? Todos nós já vimos. De repente, né? E a outra pergunta era também sobre a Grande Rio, se o fato do desfile ser logo o segundo com a Ivete e pegar a casa cheia, se isso não é um ponto positivo. Olha, eu primeiro não acho que a casa vai estar cheia. Eu acho que, apesar do desfile começar um pouco mais tarde, talvez pela o fato de ser a Ivete, de chegar, mas não acho que a casa vai estar cheia, cheia. Olha, poderia ser qualquer uma das estratégias criadas pela escola, mas eu acredito que ser a segunda de domingo, nunca, para ninguém. É só a ilha mesmo que fiz isso esse ano, mas não vale a pena não. Não vale, pode ser qualquer estratégia, não vale a pena. Pergunta se a Grande Rio queria trocar, pelo menos que com a Imperatriz. Trocaria rapidamente. Certo? Então é isso, gente. A gente vai se encontrando agora semanalmente. Na próxima semana, mais 3 escolas: Vila Isabel, Salgueiro e Beija-Flor. Se vocês quiserem deixar as suas dúvidas, perguntas a respeito das 3 próximas, né, Vila, Salgueiro ou Beija-Flor, podem deixar nos comentários do vídeo, porque aí eu vou respondendo à medida que for lançando os vídeos. Não mais sobre Grande Rio, Imperatriz e Tuiuti, porque aí já passou. O próximo momento vão ser das outras 3. Ok? Então, valeu aí. Começamos aí mais uma etapa e vamos dar sequência agora até daqui a mais 3 semanas, quando a gente encerra esse processo dos enredos. Ok? Valeu, gente. Boa noite. Até mais.